Seja muito bem-vindo ao canal do Virei Economista. Aqui todos nós viramos economistas e preparamos para vocês um super comparativo de Hypera. Exatamente, a indústria farmacêutica Hypera divulgou o balanço do segundo trimestre de 2021. Nós estamos no dia 26, 26 de julho de 2021, uma segunda-feira. E ela divulgou o balanço na sexta-feira, o balanço do segundo trimestre. Essa aqui é uma empresa muito importante, e nós vamos avaliar ela agora. Mas antes, vocês que estão nos assistindo, ainda não estão inscritos no canal, vão lá, se inscrevam no nosso canal, é muito importante pra gente, E aproveite e ative as notificações, pois assim, quando a gente postar algum vídeo, você não perderá nenhum conteúdo, pois você será avisado. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao comparativo aqui que nós preparamos para vocês de Hypera. Aqui são poucos slides, balanço, DRE, DFC, ciclo financeiro, endividamento e o final, o comparativo entre os dois períodos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então tá aqui o balanço patrimonial. Queria destacar alguns pontos importantes. O ativo circulante diminuiu bastante comparado ao ano passado. E o ativo não circulante aumentou. Isso aqui geralmente é mais importante, é muito importante uma empresa ter a concentração dela, uma empresa de varejo, Cada setor, cada segmento tem a sua particularidade. Uma empresa de varejo, tem a sua concentração maior no ativo circulante, que é o realizável a curto prazo, entendeu? Realizável a curto prazo, pois ela tem o exigível a curto prazo, que é o passivo circulante. No caso aqui, ela aumentou o passivo circulante, mas tudo bem, porque o passivo não circulante, do passivo total dela, a maior parte está no passivo não circulante. Isso é ok. Tanto no ano passado quanto nesse ano, teve um aumento aqui dos passivos onerosos também, empréstimos e financiamentos, teve um aumento. A gente está comparando aqui na parte de baixo, se você olhar, de 30 para 35. Teve uma diminuição do capital dos sócios, mas isso se comparado em relação, isso é em relação ao passivo. Por exemplo, o capital dos sócios, se você pegar na análise horizontal, ele aumentou, quase 6%. Mas em comparação ao total do passivo, ele diminuiu, assim como os passivos onerosos também, eles aumentaram, E o capital de terceiro também aumentou, Mas por enquanto, por mais que tenha diminuído aqui o ativo circulante e aumentado o ativo não circulante, tudo bem. A empresa ela tem um índice de liquidez corrente ótimo, 2 vezes praticamente. Diminuiu também esse índice de liquidez bastante, mas ela ainda cobre o que é? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ou seja, o que ela tem de realizável a curto prazo, se ela consegue cumprir com o exigível a curto prazo, e consegue, ok? Tranquilo com relação a isso, pessoal. Aqui a receita dela aumentou praticamente 50%, de 1 bilhão para 1,5, Os custos aumentaram, a margem bruta dela se manteve, ok, a margem bruta. O EBIT dela, a margem operacional, ou seja, eficiência na operação, praticamente se manteve, teve uma pequena queda, E o resultado líquido, que é a margem líquida, ou seja, é o lucro para os acionistas, diminuiu consideravelmente, 20%. Se você olhar, a gente olhar aqui na análise horizontal, diminuiu 20%. A diminuição aqui, você fala, não, mas diminuiu de 38 para 31, ok. Diminuiu isso comparado à receita dela, Então essa aqui é a análise vertical. O resultado líquido dividido pela receita. Beleza? Diminuiu, mas ainda assim um resultado líquido muito bom, A margem EBITDA dela, ou a margem EBITDA, que é a eficiência na geração de caixa, também uma margem muito boa. Ela teve uma queda, Se comparando aqui com a análise vertical, com o faturamento dela, com a receita, Mas se você fizer uma análise horizontal, ela teve um aumento, aumentou bastante, Porém, a gente tem que sempre comparar com a receita da empresa, ok? Então assim, a receita aumentou, mas a margem líquida diminuiu. O que aconteceu? Quais foram os vilões que acarretaram nessa diminuição? Tá aqui, Custo operacional foi
mais considerado. A gente tem aqui o resultado financeiro também contribuiu, mas o resultado financeiro perto do montante, né, do montante do valor absoluto do custo é bem baixo, né, bem menor, mas ele contribuiu para essa redução e o que mais contribuiu foi as despesas e receitas operacionais, tá? Aqui, ó. O custo também de bens e serviços, né, para se produzir, ou seja, para você produzir um bem, né, todo o custo ali afeta a margem operacional da empresa, tá? O resultado bruto, que é a margem bruta, que também é muito importante, mas foi muito pequena a diferença, tá ok? Vamos lá e tá ok, ó, a empresa, os resultados aqui estão muito bons. Isso está refletindo, inclusive, na empresa. Fluxo de caixa da empresa. Tá? O caixa líquido das atividades operacionais. É o fluxo de caixa operacional. Enquanto que o EBITDA é o potencial, é a capacidade de gerar fluxo de caixa, tá? Porque é por competência, o DRE. Aqui, de fato, é o fluxo de caixa dele. É a margem de fluxo de caixa. Importantíssimo também. Lá vem do fluxo de caixa operacional. Tá aqui, ó. Teve uma redução de 26% na análise horizontal. Tá? O fluxo de caixa praticamente se manteve, se vocês olharem aqui, mudou pouca coisa, mas a relação com a receita líquida é que fez essa queda aqui da margem, porque a receita líquida aumentou, mas o fluxo de caixa se manteve. O fluxo de caixa de investimento aumentou assim absurdamente, aumentou muito, o investimento da empresa aumentou demais, tanto que a comparação, né, é um comparativo aqui que a gente faz de crescimento. Quanto que a empresa investiu, quanto que a empresa depreciou, uma relação entre os dois, tá? Então assim, a empresa investiu 54 vezes mais do que depreciou. Ano passado ela investiu 4 vezes mais do que depreciou. Muita coisa ela investiu, muito mais, tá? E a captação de recursos, fluxo de caixa financeiro, o ano passado foi muito maior do que este ano, tá ok? Com certeza, essa captação aqui, o que eles captaram aqui, eles estão investindo aqui. Fluxo de caixa livre, esse ano deu negativo, o ano passado deu positivo, tá? O fluxo de caixa livre, o que é? Tá aqui, ó, variação de fluxo de caixa livre, é o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimento. Então, fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimento, que é negativo, por isso deu negativo. Mas isso não quer dizer, não influencia na saúde da empresa, tá? Vamos lá, aqui, o ciclo financeiro da empresa, ele diminuiu, tá? Prazo médio de pagamentos, então ele diminuiu o ciclo dele. E a necessidade de capital de giro também diminuiu. Então, ano passado ela tinha uma necessidade maior de capital de giro, hoje essa necessidade de capital de giro diminuiu. Tá? Vocês pegarem aqui, ó, necessidade de capital de giro é praticamente a mesma necessidade, a receita dela, 1,5 bilhão. Necessidade de capital de giro, que é o ativo circulante menos o passivo circulante operacional. O ativo circulante operacional é diferente do ativo circulante, tá? Nem todo ativo circulante é ativo circulante operacional, assim como o passivo. Tá? Então, uma conta aqui, uma continha simples de subtração, a gente tem a necessidade de capital de giro da empresa, que está em 100%. Ela diminuiu. Ok? Ponto positivo aí para a Hypera. Vamos pegar aqui o endividamento da empresa. O endividamento da empresa, ela aumentou um pouco de um ano para o outro, mas ainda assim é baixo em proporção a anos. Tá? Por quê? Acima de 4 que já começa a ficar perigoso. Tá? Então aqui, ó, em 1,8 anos ela consegue pagar a dívida dela. Tá? E a dívida onerosa, o índice de cobertura de juros. Tá? O EBIT, né, é o resultado da operação da empresa. Tá? Ele é 6 vezes maior do que as despesas financeiras. Despesas financeiras são os juros. Tá? Então aqui, ó, o EBIT deu quase que 560 milhões e as despesas financeiras 91 milhões. Tá? Então consegue, do ano para o outro praticamente ficou estável.
E aqui os comparativos, pessoal, para a gente finalizar os comparativos, falei que ia ser rápido, então para ficar mais fácil de enxergar, né? Margem bruta praticamente se manteve, margem líquida ela teve uma queda, não foi uma queda tão grande, a margem operacional, que é o EBIT, né? A margem líquida é a eficiência na geração de lucro para os acionistas. A margem bruta é a eficiência da empresa. Tá? Quanto maior a margem bruta dela, mais competitiva ela é no mercado. Tá? Isso é importantíssimo. A margem operacional dela praticamente se manteve, a eficiência. A margem EBITDA, ou a margem EBITDA, teve uma queda. Tá? Isso teve uma queda se comparando com a receita da empresa. Tá? Ela, numa análise, no número absoluto, ela aumentou. Mas comparado à receita, ela diminuiu. Tá? Eficiência, tá? Na potencial geração de caixa, tá bom? Margem FCO é realmente a geração de fluxo de caixa, aqui também diminuiu. Então o que está em verde é o positivo, tá? No caso aqui da margem bruta, os dois estão verde porque são iguais. O que está verde é o ganhador, vamos assim dizer. Ciclo financeiro ela diminuiu um pouco, a necessidade de capital de giro ela diminuiu, o investimento ela aumentou e muito. A dívida líquida aumentou um pouco o tempo para pagar. O índice de cobertura de juros está igual. O índice de liquidez corrente ela diminuiu, mas também, como eu falei, ok. Esse número aqui de 1,93 está ótimo. Já os indicadores de desempenho melhoraram. Quando a empresa se alavanca mais, principalmente o ROI, que é o retorno sobre o equity, né? Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, ele aumenta. Por quê? Porque a empresa começa a ter lucros com mais capital de terceiro. Ela está utilizando mais capital de terceiro para ter esse retorno e menos patrimônio líquido. Consequentemente, o lucro dividido pelo patrimônio líquido, que o ROI é isso, ele aumenta. Então, o retorno aumenta. Tá? O retorno sobre os ativos da empresa aumentaram também. O ROI, que é o retorno sobre os investimentos, também aumentaram. Ótimo. Tá? Então a empresa ela se alavancou, mas é uma dívida saudável. Tá? Aqui o custo médio da dívida está muito baixo, o ROI é muito maior do que ela. Esse aqui, ó, ROI, muito maior, isso é importante também. Tá? E aqui não tem comparativo, tá? O EV/EBITDA é um múltiplo, ou seja, quanto que EV? O EV é o valor da empresa. Tá? Quanto que o valor da empresa está para o EBITDA dela? O EBITDA a gente já explicou. Então ele está 16 vezes 0,56 maior do que o potencial gerador de caixa da empresa. PL, quanto que o preço, tá, está maior, o preço de mercado está mais do que o lucro por ação. Você pega o lucro da empresa dividido pelo número de ações. Divide o preço por esse resultado, deu 16 vezes mais, tá bom? Preço pelo valor patrimonial, então o valor patrimonial da empresa dividido pela quantidade de ações, você divide o preço de mercado por isso. Então ela está quase duas vezes e meia o preço de mercado a mais do que o valor patrimonial dela. Tá? Então assim, o preço ainda dela, e aqui o dividend yield, que é o retorno, né? Os dividendos que ela paga para os acionistas nos últimos 12 meses deu 3,32. Tá? Então assim, analisando a empresa, ela está refletindo isso no gráfico, se vocês analisarem o gráfico, ela está em tendência de alta, a empresa está ok, o endividamento dela é um endividamento saudável, o retorno dela está sendo muito bom, as margens bruta, líquida também. Então, ponto positivo para a Hypera, galera. Essa é a nossa análise do comparativo da Hypera. Beleza? Agradeço mais uma vez a todos que nos assistiram. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus.